Olá, minha gente querida, muito boa noite, vocês que estão chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Para mim é um prazer estar com vocês aqui e, como sempre, nós estamos aqui todos os dias às 8 horas da noite, fazendo nosso encontro ao vivo no meu perfil no TikTok. Se você que está aqui no meu YouTube quiser participar ao vivo desse momento de live, de encontro, é só você me seguir lá no meu canal no YouTube, no TikTok, tá bom? O link do meu perfil do TikTok eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e você pode ir lá e se inscrever. Todos os dias às 8 horas da noite nós estamos reunidos pregando o evangelho, confrontando o sistema e colocando a cara a tapa, porque, minha gente, não é fácil anunciar a verdade no meio de pessoas que estão tão acostumadas com o engano. Mas nós estamos aqui juntos. Hoje, domingo, dia 25 de fevereiro, agora são 8 horas e 25 minutos e eu estou ao vivo no TikTok. Estamos aqui com 444 pessoas, daqui a pouquinho chega mais, é sempre assim, vai chegando, vai saindo, vai vindo gente que concorda, vai saindo gente que discorda, gente que é edificada comenta, gente que não consegue entender nada xinga, e é assim mesmo que acontece. O evangelho tem esse efeito, essa divisão de uns são edificados, os outros se escandalizam. Esse é o efeito do evangelho e tá tudo bem, vamos continuar pregando essa verdade, amém? Você que está aqui ao vivo no meu TikTok, continuem curtindo, compartilhando, mandando aí para outras pessoas, porque isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Os adestrados surtam, exatamente. O tema da nossa mensagem de hoje é: qual a diferença entre religião e evangelho? Se você tem uma Bíblia, uma caneta, um caderno para você anotar, pegue aí. Qual a diferença entre evangelho, ou melhor, entre religião e evangelho? Desde o ano 313, quando Constantino fundou o cristianismo, e por certo alguém que não conhece a história da religião do cristianismo, certamente está perguntando, como assim Constantino criou o cristianismo? Não foi Jesus? Não foi Jesus. Jesus nunca criou o cristianismo. O cristianismo não tem nada a ver com o evangelho. Ser cristão não significa pertencer ao cristianismo. E eu estou falando isso porque... Boa noite, Manália. Eu estou falando isso porque eu recebo todos os dias comentários de pessoas dizendo: os cristãos é porque vem do cristianismo. Então, o cristianismo criou os cristãos. E não. A expressão cristãos é anterior à fundação do cristianismo. Foi lá em Antioquia, em que os primeiros discípulos foram chamados de cristãos, como uma forma pejorativa. Não era uma designação, não era um adjetivo bom, era um xingamento. E quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Perceba, minha gente, que a ideia inicial de Jesus nessa ordem era que esse povo se espalhasse por sobre a terra. Porém, você já vê logo após Jesus ser assunto aos céus, os discípulos não conseguiram sair de Jerusalém. Perceba que o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes e agora era o momento deles
ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas os discípulos, que ainda tinham o judaísmo dentro do coração deles, é por isso que muita gente ainda não entendeu e vem me perguntar assim: por que então que os discípulos iam no templo? Porque eles eram judeus, cresceram, viveram na cultura judaica e ainda não tinham entendido o evangelho. É porque a cabeça de crente acha que os discípulos eram santos, eram homens extraordinários que entenderam tudo com Jesus. Não entenderam não, minha gente. Não entenderam. Você vê que Pedro, ele andou o tempo todo com Jesus, e Jesus um dia fala com Pedro: quando você se converter, o cara andou o tempo todo com Jesus e ainda não tinha sido convertido. Essa transição de judaísmo para evangelho, de lei para graça, foi um processo, e um processo doloroso para os discípulos. E os discípulos então, eles permaneceram em Jerusalém. Eles se reuniam, diz a Bíblia, no pátio do templo. E até então estava tudo bem. Até então, os líderes religiosos permitiam esses discípulos se reunirem no pátio do templo, porque na cabeça da religião, dos religiosos, aquela era apenas mais uma vertente do judaísmo, assim como os fariseus, assim como os zelotes, né? Assim como os sicários. Eles achavam que essa nova seita que havia surgido era apenas mais uma vertente do judaísmo, mas que logo, logo acabaria. Essa é a palavra de Gamaliel. Só que, para a surpresa deles, esse pequeno grupo de cristãos, a palavra cristãos é pequeno Cristo, seguidor de Cristo, esse pequeno grupo ia crescendo dia após dia. E eles começaram a sentir-se ameaçados por esse pequeno grupo que estava crescendo, a ponto de começar então a perseguir esse grupo, esses cristãos. Você vê que quando Pedro e João curam um paralítico na porta do templo, eles são expulsos do templo. Você vê que quando Estevão prega o seu sermão dentro do templo, eles expulsam Estevão para fora do templo e o apedrejam até a morte. E a partir de então, minha gente, começou-se uma perseguição contra os cristãos. Até então não existia esse negócio de cristianismo. Até então era um grupo de pessoas que haviam entendido, ou que estavam entendendo o evangelho, que se reuniam no pátio do templo. Mas a partir de agora, os judeus religiosos começaram a perseguir esses cristãos. E os cristãos agora não podiam mais ir ao pátio do templo para se reunir. Onde eles se reuniam a partir de então? Nas casas, no campo, nas sepulturas, nas catatumbas. Detalhes, sempre escondidos. Outra coisa, nesse primeiro momento, a perseguição era apenas por parte da religião judaica. Roma, até então, não estava se preocupando com cristãos. Até então, quem perseguia os cristãos era apenas os judeus. Mas chegou um determinado momento que, além de ameaçar a religião judaica, os cristãos passaram a ameaçar também a política, o Império Romano. E é aí que começa toda a confusão. É aí que Roma começa a perseguir cristão, entrar nas casas, pegar cristão e levar para o Coliseu para ser morto, para ser jogado para os leões comerem. É aí que começaram a queimar cristãos dentro do Coliseu. Tem uma história que conta que certo dia queimaram tantos judeus
pregavam, ou melhor, judeus não, cristãos, pregavam os cristãos na cruz e colocavam fogo. E a história diz que foram tantos cristãos mortos que faltou cruz para crucificar cristãos. Minha gente, esse povo que havia decidido viver uma espiritualidade era absolutamente perseguido, tanto pelos judeus, tanto por Roma, tanto pelo Império. Só que tem uma frase, eu me esqueci quem foi o imperador, a qual o imperador é atribuída essa frase, que ele diz que o sangue dos cristãos era como semente. Quanto mais matava cristão, mais cristão surgia. Quanto mais exterminava os cristãos, mais cristão maior ficava o grupo de pessoas. Era impossível para esse povo. Foi aí, minha gente, eu tô sendo rápido, tá bom? Porque esse não é o tema da mensagem hoje. Foi aí que no ano 313, o imperador Constantino, ao perceber que era impossível parar esse povo, ao perceber que era impossível deter esse povo, Constantino decidiu então fazer a maior jogada política da história. Se não dá para vencê-los, vamos nos unir a eles. E Constantino então legalizou o culto dos cristãos, que até então era proibido. Tertuliano, obrigado, Camila Santoro. Até então, o culto dos cristãos era proibido. Mas em 313, Constantino legalizou o culto dos cristãos. Estava sendo criado, fundado o cristianismo. Cristianismo foi apenas mais uma religião dentro de milhares que havia no Império Romano. Até então, os cristãos não podiam cultuar, mas a partir de 313, Constantino legalizou esse culto e criou-se o cristianismo. O que Constantino fez? Constantino pegou templos de deuses pagãos e deu para os cristãos. Constantino começou a dar privilégio para os cristãos. E esse cristianismo recém-nascido começou a crescer de forma espantosa. E no ano 380, o imperador Teodósio, ele criou o Edito de Tessalônica. O que é o Edito de Tessalônica? Foi quando Teodósio colocou o cristianismo como a religião oficial de Roma. A partir de então, esse povo, que até então vivia uma espiritualidade, passou a ser uma religião. Até então, esse povo que outrora era perseguido, passou a perseguir todos aqueles que não eram da mesma religião, todos aqueles que eram pagãos. Então, minha gente, para quem diz que ser cristão é pertencer ao cristianismo, eu só queria que você soubesse que ser cristão vem muito antes. A expressão cristãos é muito anterior ao cristianismo criado a partir de 313. Agora, a religião, ela é derivada, a palavra religião é derivada do latim religare. E até então, não no sentido ruim. É colocar as coisas no lugar. É ligar o que se desligou. E o primeiro ato de religiosidade na Bíblia está em Gênesis capítulo 3 e o versículo 7. Vamos ler? Quem está com a Bíblia aí, gente? Gênesis capítulo 3, versículo 7. O primeiro ato de religiosidade na Bíblia está aqui, olha, veja bem.
Nesse momento, que momento? No momento em que Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia dito que não era para comer, porque no dia que eles comessem, os olhos deles se abririam e eles seriam conhecedores do bem e do mal e morreriam. Então diz assim, nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram, ou em outras traduções diz, coseram para si folhas de figueira e fizeram vestes para si. Minha gente, esse foi o primeiro ato de religiosidade que consta na Bíblia. Quando o homem e a mulher viu que tinha feito uma burrada e perceberam que estavam nus, perceberam que haviam quebrado um pacto, uma aliança com Deus, eles logo tentaram colocar as coisas no lugar. Eles logo tentaram se religar a Deus. E o que eles fizeram? Eles prepararam com as próprias mãos, com o próprio esforço, roupas, vestes feitas de folha de figueira. E religião e religiosidade não passa de folhas de figueira. Religiosidade, nesse sentido, é uma tentativa humana de se religar a Deus. Vou repetir para você anotar aí. A religiosidade é uma tentativa humana de religar-se a Deus, de consertar o que foi estragado. Mas perceba que quando Deus entra lá no jardim, não vou entrar nessa conversa, mas depois que Deus dá o castigo devido a cada um, o texto diz que Deus matou um animal e da pele desse animal Deus fez novas vestes para o casal. O que Deus estava ensinando com essa atitude de fazer novas vestes é que as primeiras vestes que o casal fez não era suficiente para cobrir a nudez. Não era suficiente para cobrir a vergonha. Sabe o que Deus estava ensinando quando ele mata um animal e faz uma roupa da pele desse animal para Adão e para Eva? Deus está ensinando Adão e Eva a sua tentativa de esconder a vergonha, a sua tentativa de arrumar o que vocês estragaram é fraca. A religião, minha gente, é essa tentativa de, por nossos próprios esforços, tentar chegar a Deus. Eu quero ler com você aqui em Gênesis, capítulo 11, e o versículo 4. Gênesis, capítulo 11, versículo 4, diz assim: Aí disseram, quem disse? O povo. Na verdade, era a civilização de então. Disseram uns aos outros: Vamos construir uma torre, e essa torre seja tão alta que nos faça chegar até o céu, e assim ficaremos famosos e não seremos espalhados no mundo inteiro. Perceba essa tentativa do homem de chegar a Deus. O homem sempre teve essa pulsação dentro de si de esforçar-se a ponto de chegar a Deus. Porque coisa difícil para o ser humano é abrir mão do controle das coisas. Então a gente sempre pensa que pelos nossos próprios esforços, pela nossa justiça própria, a gente de alguma maneira vai chegar a Deus. Todo religioso, ele sempre tem essa ideia de que ele vai conseguir chegar a Deus com a sua religiosidade. Todo religioso, ele sempre acredita ser bom o suficiente para alcançar Deus. Sabe por quê?
Porque o religioso, ele se baseia na sua justiça própria. O religioso se baseia no seu esforço. E hoje, lá na minha outra rede social, eu estava falando um pouquinho sobre esse descanso que a gente tem na graça de ser salvo pelo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos. E as pessoas, a grande maioria das pessoas, não consegue entender isso. E começaram a chegar pessoas dizendo: isso é ridículo, isso é um escândalo. Quer dizer então que eu não preciso fazer nada para ser salvo? Sabe, gente, essa graça de Deus, de Jesus, escandaliza quem se apoia na sua justiça própria. Vou falar de novo. A graça sempre escandaliza quem se apoia na sua justiça própria. Porque eles precisam serem reconhecidos. Eles precisam serem aplaudidos por Deus. E eles querem, de alguma maneira, quando chegarem na porta do reino, serem recebidas com festas especiais, porque você sim sofreu, você sim lutou e você sim pagou o preço e conquistou o céu. Eu, respondendo a essas pessoas, eu disse: mas se é por mérito, então não tem graça. Porque a graça é justamente o favor não merecido. A graça é justamente aquilo que eu não mereço, mas recebo. Só que a religião não consegue entender isso. A religião, ela se propõe a criar esforços, estratégias, dogmas, barganhas com Deus, para de alguma maneira construir as suas torres e chegar até Deus. Sabe qual é o resultado disso? É o mesmo que aconteceu aqui em Babel. Confusão. Todas as vezes que a religião se propõe, isso ela faz sempre, né? Chegar a Deus, existirá confusão. Confusão de língua, confusão de pensamentos, confusão de ideologias. É por isso que no mundo existem tantas guerras. Detalhe, guerras em nome de Deus. Olha para Israel agora. Guerras em nome de Deus. Cada um bate no peito, tanto Israel quanto o outro lado. Embora o Hamas seja uma facção, mas ambos os lados batem no peito e dizem: somos filhos de Deus e estamos servindo a Deus. Porque a religião, ela causa essa confusão de ideias, de crenças. Agora, o irmão perguntou aqui, senhora, mas você acredita que a gente deva viver de acordo com o evangelho, certo? Correto. Agora, o que é o evangelho? Eu disse o que é religião. Religião é a tentativa humana do homem chegar até Deus. E o que é o evangelho? Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tá dando para entender, minha gente? Sim ou não? Comente para mim aí, sim ou não? Amém. Segura o dedo. Qual é o seu nome, meu irmão? O pessoal tá falando sim, sim, amém. O evangelho, ou melhor, a religião é a tentativa humana de chegar até Deus. Isso aí, Maxwell. E o que é evangelho? Filipenses capítulo 2, versículo 5, a partir do versículo 5 eu vou ler com vocês. Está escrito assim:
tenham entre vós o mesmo modo de pensar. O quê? Se você puder grifar aí na sua Bíblia, o mesmo modo de pensar. Em outras traduções diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A minha tradução diz: ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. E, tornando-se igual aos seres humanos, viveu uma vida comum de ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome, que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, todas as criaturas, seja no céu, seja na terra, seja no mundo dos mortos, sejam vivos, se dobrem de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Eu estou lendo Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Eu disse que a religião é o homem tentando chegar a Deus. E o evangelho o que é? O evangelho é exatamente o caminho oposto da religião. O evangelho é Deus descendo até os homens para trazer salvação a toda criatura. Deu para entender? Enquanto a religião é o meu esforço, no evangelho eu entendo que o esforço não é meu, é graça dele. E em 2 Coríntios, eu vou ler com você também, 2 Coríntios 5,19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 19, está escrito assim, olha. 2 Coríntios 5, 19. Cadê? Deus, a nossa mensagem é essa. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro. Dá para você entender, minha gente, que na religião tudo parte do homem. Toda tentativa vem do ser humano. Já no evangelho tudo vem de Deus, tudo vem dele, tudo vem da divindade, tudo vem do Cristo, tudo é graça. É por isso, e agora que eu vou entrar de fato no que eu quero falar com vocês, é por isso que não dá para ser um ente do evangelho e um religioso ao mesmo tempo. É impossível, minha gente, você ser do evangelho e ser um religioso. Porque uma coisa anula a outra. A religião exclui a graça. Por que exclui a graça? Porque a religião é a minha tentativa. É o meu esforço de fazer para ser, para obter. Enquanto no evangelho eu só descanso. E isso é heresia para quem não consegue entender a graça. Isso é blasfêmia para quem está preso nas algemas da religião. Porque quando eu falo de graça, eu estou falando de descanso. Paulo não, o escritor aos Hebreus, eu não me recordo agora o versículo, não vou procurar para não perder tempo. Mas escrevendo aos Hebreus, o escritor diz o seguinte: se eu mereço um salário, então não é graça, é pagamento. E se eu sou pago, eu anulo a graça. Dá para entender, minha gente, que o esforço humano
ele anula a graça de Cristo Jesus? Aí vem alguém e não consegue entender e fala, então quer dizer então que eu vou viver uma vida de qualquer maneira, eu vou adulterar, vou prostituir, eu vou roubar. Mas calma aí. Uma pessoa que foi alcançada pela graça, ou que se diz ser alcançada pela graça, ainda cogita a possibilidade de viver uma vida desregrada, de viver uma vida sem princípios do Evangelho? Quer dizer então que o fato de você compreender que você foi salvo pela graça te faz querer viver uma vida de, como a irmã Cláudia está dizendo, libertinagem? Sabe, minha gente, tal pessoa que foi alcançada pela graça, ele vive conforme o salvo, ele vive conforme o agraciado. Ele não deixa de pecar. Porém, o pecado não é um estilo de vida para ele. E se você se considera um salvo, mas diz assim, então agora eu posso fazer tudo porque eu sou salvo, eu acho que você deveria rever essa sua salvação aí. Porque você não faz para ser salvo. Mas o fato de você ser salvo caracteriza em você um modo de viver de salvo. Dá para entender? Gente, o que a religião não entende é que o meu esforço, as minhas obras, não me levam até Deus. Mas é característica de alguém que foi alcançado por Deus. Só que aí a religião vai criar os seus dogmas, as suas doutrinas. E na verdade, dentro do sistema religioso, essa sistematização da religião, ela se tornou conveniente para eles. Porque te mantendo distraído com as suas obrigatoriedades, com as tradições que você deve exercer e cumprir, você continua ali dentro, obedecendo às ordens deles, colocando dinheiro no bolso deles. E enquanto isso, a sua espiritualidade vai murchando e morrendo dia após dia. Porque quem decide viver a religião, quem decide viver uma vida de religiosidade, não consegue de forma alguma viver o Evangelho. É impossível. É por isso que eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando que dentro do sistema não existe amizade. Por quê? Porque religião e amor, religião e amizade, religião e companheirismo são coisas que não combinam. Porque para a religião, o que importa sou eu, é eu tentando chegar a Deus, e cada um, se quiser, que faça. Agora, no Evangelho, minha gente, quando a gente tem essa convicção que já fomos alcançados por Deus, a gente para de tentar chegar até Deus e começa a querer se aproximar do próximo. Vou falar isso aqui de novo para você anotar isso na sua cabeça e nunca mais esquecer. Quem vive o Evangelho para desse negócio de tentar buscar Deus. Eu vou buscar Deus. No Evangelho não existe buscar Deus. No Evangelho a gente busca o próximo. No Evangelho a gente se aproxima do próximo. No Evangelho a gente acolhe o próximo. No Evangelho a gente serve o próximo. É que crente tem um negócio de servir a Deus que não vê, mas não consegue servir Deus naquele que vê. Sabe por quê? Porque quando eu sirvo o meu próximo, quando eu estendo a mão para o meu próximo, eu estou servindo a Deus. E o Hernandes está dizendo, você sempre quer distorcer a palavra. Eu vou te provar, Hernandes, que quando você serve o seu próximo, você serve a Deus.
Mateus 25, Hernandes. Mateus 25, Hernandes. A partir do versículo 34. Diz assim, Jesus dizendo, é a parábola do juízo final. Jesus diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham receber o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, eu estava estrangeiro e me recebestes na sua casa, eu estava sem roupa e você me visitou, eu estava doente e você cuidou de mim, eu estava na cadeia e você foi me visitar. Então os bons, que são esses que estão recebendo essa palavra de Jesus, então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos comida, ou com sede e te demos água? E quando foi que te vimos o Senhor estrangeiro e te recebemos na nossa casa, ou sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou na cadeia e fomos te visitar? Aí ele dirá: eu afirmo a vocês que todas as vezes... Ô Hernandes, leia aí o versículo 40 na sua Bíblia. Eu afirmo a vocês que todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês estavam fazendo. Hernandes, toda vez que você estende a mão para o próximo, você está estendendo a mão para Jesus. Toda vez que você serve o próximo, você está servindo a Deus. E não existe outra maneira, Hernandes, de servir a Deus se não for servindo o seu próximo. Compreendeu, meu querido? Eu posso ir no templo, posso fazer orações longas, posso fazer jejum, campanha, posso fazer o que eu quiser. Nada disso chega lá em cima. Nada disso. A única coisa que chega lá em cima como manifestação do meu serviço a Deus é quando eu pego um copo de água e sirvo o meu necessitado, sirvo quem está com sede. É quando eu pego um prato de comida e alimento quem está com fome. Em outras palavras, é quando eu estendo a minha mão para o necessitado. Agora, dentro da religião, é preciso fazer essas coisas para ser salvo. Obrigado, Solange. É preciso fazer coisas para ser salvo. Já no Evangelho, você faz essas coisas não para ser, mas porque você é. Dá para entender? Não para me tornar, mas porque Ele me tornou. É o que... Quem fala? Tiago? Eu acredito que seja Tiago que diz: mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei através das minhas obras a minha fé. Você entendeu o que Tiago está falando com as pessoas? Tiago está dizendo o seguinte: olha, uma fé sem obras, ela é plástica, vazia, morta. Agora, quando eu tenho uma fé viva, esta fé viva produz em mim boas obras. É um sinal de quem foi alcançado e cheio dessa graça. Agora, isso que eu estou pregando aqui, embora seja tão simples para a grande maioria de vocês que estão aqui me assistindo, para algumas pessoas isso é incompreensível. E por que incompreensível, minha gente? Porque é incompreensível exatamente porque você foi tão adestrado
pela sua religião e pela sua religiosidade, né? Vou ler aqui, olha. Tiago 1:27, o irmão Eurico tá pedindo. Olha o que o Eurico tá... O versículo que o Eurico tá pedindo pra gente ler aqui, olha. Preste atenção. Pra Deus. Todo mundo deveria gravar isso em mente, hein? Pra Deus, a verdadeira religião, o verdadeiro religar-se a Deus, o verdadeiro religare. Para Deus, a verdadeira religião é esta: ajudar os órfãos, os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas mais desse mundo. Deu para você entender que a verdadeira religião, e religião aqui não está no sentido pejorativo, e sim no sentido bom da palavra. O verdadeiro religare é uma maneira de viver. O verdadeiro religare é um estilo de vida. O verdadeiro religare é um comportamento e não é uma cartilha de regras da sua denominação, da sua religião. Não é uma cartilha de regras. É um modo de viver, é um modo de estender a mão. Eu li em Tiago 1:27. Tiago 1:27, meu irmão. Portanto, meu querido, eu encerro aqui dizendo para vocês que a grande diferença entre religião e evangelho é que a religião é um esforço, é uma tentativa frustrada, e sempre será frustrada, do homem chegar até Deus. Enquanto o evangelho foi a obra mais poderosa que nos trouxe vitória, que foi Deus fazendo-se semelhante a homens, morrendo na cruz para reconciliar consigo o mundo inteiro. Isto é o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, minha gente?